Joel capítulo 1. Palavra do Senhor, que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós anciãos, e escutai, todos os moradores da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Fazei sobre isto uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a transmitam a seus filhos, e os filhos destes à geração seguinte. O que a locusta cortadora deixou, a voadora comeu, e o que a voadora deixou, a devoradora comeu, e o que a devoradora deixou, a destruidora comeu. Despertai, bêbedos, e chorai, gemei, todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque tirado é da vossa boca. Porque sobre a minha terra é vinda uma nação poderosa e inumerável, os seus dentes são dentes de leão, e tem queixadas de uma leoa. Fez da minha vide uma assolação, e tirou a casca a minha figueira, despiu-a toda, e a lançou por terra, os seus sarmentos se embranqueceram. Lamenta como a virgem que está cingida de saco, pelo marido da sua mocidade. Está cortada da casa do Senhor a oferta de cereais e a libação, os sacerdotes, ministros do Senhor, estão entristecidos. O campo está assolado, e a terra chora, porque o trigo está destruído, o mosto se secou, o azeite falta. Envergonhai-vos, lavradores, uivai, vinhateiros, sobre o trigo e a cevada, porque a colheita do campo pereceu. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira, sim, todas as árvores do campo se secaram, e a alegria esmoreceu entre os filhos dos homens. Cingi-vos de saco e lamentai-vos, sacerdotes, uivai, ministros do altar, entrai e passai a noite vestidos de saco, ministros do meu Deus, porque foi cortada da casa do vosso Deus a oferta de cereais e a libação. Santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, e todos os moradores da terra, na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ai do dia, pois o dia do Senhor está perto, e vem como a assolação da parte do Todo-Poderoso. Porventura não está cortado o mantimento de diante de nossos olhos, a alegria e o regozijo da casa do nosso Deus. A semente mirrou debaixo dos seus torrões, os celeiros estão desolados, os armazéns arruinados, porque falharam os cereais. Como geme o gado. As manadas de vacas estão confusas, porque não tem pasto, também os rebanhos de ovelhas estão desolados. A ti clamo, ó Senhor, porque o fogo consumiu os pastos do deserto, e a chama abrasou todas as árvores do campo. Até os animais do campo suspiram por ti, porque as correntes de água se secaram, e o fogo consumiu os pastos do deserto. Joel capítulo 2. Tocai a trombeta em Sião, e dai o alarma no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque vem vindo o dia do Senhor, já está perto, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de negrume. Como a alva, está espalhado sobre os montes um povo grande e poderoso, qual nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração diante dele um fogo consome, e atrás dele uma chama brasa, a terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele um desolado deserto, sim, nada lhe escapa. A sua aparência é como a de cavalos, e como cavaleiros, assim correm. Como o estrondo de carros sobre os cumes dos montes ou ele saltando, como o ruído da chama de fogo que consome o restelho, como um povo poderoso, posto em ordem de batalha. Diante dele estão angustiados os povos, todos os semblantes empalidecem. Correm como valentes, como homens de guerra sobem os muros, e marcham cada um nos seus caminhos e não se desviam da sua fileira. Não empurram uns aos outros, marcham cada um pelo seu carreiro, abrem caminho por entre as armas, e não se detêm. Pulam sobre a cidade, correm pelos muros, sobem nas casas, entram pelas janelas como ladrão. Diante deles a terra se abala, tremem os céus, o sol e a lua escurecem, e as estrelas retiram o seu resplendor. E o Senhor levanta a sua voz diante do seu exército, porque muito grande é o seu arraial, e poderoso é quem executa a sua ordem, pois o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem o poderá suportar? Todavia ainda agora diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto. E rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus,
porque ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, em oferta de cereais e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os meninos, e as crianças de peito, saia o noivo da sua recâmara, e a noiva do seu tálamo. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa a teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Então o Senhor teve zelo da sua terra, e se compadeceu do seu povo. E o Senhor, respondendo, disse ao seu povo: eis que vos envio o trigo, o vinho e o azeite, e dele sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações, e removerei para longe de vós o exército do norte, e o lançarei para uma terra seca e deserta, a sua frente para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental, subirá o seu mau cheiro, e subirá o seu fedor, porque ele tem feito grandes coisas. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor tem feito grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto já reverdecem, porque a árvore dá o seu fruto, e a vide e a figueira dão a sua força. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, e regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dá em justa medida a chuva temporã, e faz descer abundante chuva, a temporã e a serôdia, como dantes. E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de azeite. Assim vos restituirei os anos que foram consumidos pela locusta voadora, a devoradora, a destruidora e a cortadora, o meu grande exército que enviei contra vós. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo nunca será envergonhado. Vós, pois, sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos anciãos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo, e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois no monte Sião e em Jerusalém estarão os que escaparem, como disse o Senhor, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Joel capítulo 3. Pois eis que naqueles dias, e naquele tempo, em que eu restaurar os exilados de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações, e as farei descer ao vale de Jeosafá, e ali com elas entrarei em juízo, por causa do meu povo, e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam por entre as nações, repartiram a minha terra, e lançaram sortes sobre o meu povo, deram um menino por uma meretriz, e venderam uma menina por vinho. Para beberem. E também que tendes vós comigo, Tiro e Sidom, e todas as regiões da Filístia? Acaso quereis vingar-vos de mim? Se assim vos quereis vingar, bem depressa retribuirei o vosso feito sobre a vossa cabeça. Visto como levastes a minha prata e o meu ouro, e os meus ricos tesouros metestes nos vossos templos, também vendestes os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos, para os apartar para longe dos seus termos, eis que eu os suscitarei do lugar para onde os vendestes, e retribuirei o vosso feito sobre a vossa cabeça, pois venderei vossos filhos e vossas filhas na mão dos filhos de Judá, e estes os venderão aos sabeus. A uma nação remota, porque o Senhor o disse. Proclamai isto entre as nações: preparai a guerra, suscitai os valentes. Cheguem-se todos os homens de guerra, subam eles todos. Forjai espadas das relhas dos vossos arados, e lanças das vossas podadeiras, digam fraco eu sou forte. Apressai-vos, e vinde, todos os povos em redor, e ajuntai-vos, para ali, ó Senhor, faze descer os teus valentes. Suscitem-se as nações, e subam ao vale de Jeosafá, pois ali me assentarei, para julgar todas as nações em redor.
Lançai a foice, porque já está madura a seara, vinde, dissei, porque o lagar está cheio, os vasos dos lagares transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. O sol e a lua escurecem, e as estrelas retiram o seu resplendor. E o Senhor brama de Sião, de Jerusalém faz ouvir a sua voz. Os céus e a terra tremem, mas o Senhor é o refúgio do seu povo, e a fortaleza dos filhos de Israel. Assim vós sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, o meu santo monte. Jerusalém será santa, e estranhos não mais passarão por ela. E naquele dia os montes destilarão mosto, e os outeiros manarão leite, e todos os ribeiros de Judá estarão cheios de águas, e sairá uma fonte da casa do Senhor, e regará o vale de Sitim. O Egito se tornará uma desolação, Edom se fará um deserto assolado, por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Mas Judá será habitada para sempre, Jerusalém de geração em geração. E purificarei o sangue que eu não tinha purificado, porque o Senhor habita em Sião.